Olá, bom dia. Hoje é um dia espetacular, frio, gostoso, para a gente ficar, como diz meu pai, muqueado, né? Vendo um filmezinho gostoso, comendo uma pipoquinha, ficar com o nosso companheiro, companheira, ou até sozinho, né? Com Deus, meditando, orando, louvando, bendizendo, conversando com Jesus, ou então assistindo um filminho gostoso, né? Então, um dia espetacular aqui nos Alpes dos Conchas, friozinho. Logo, logo nós vamos abrir para turistas, né? No inverno aqui. Ah, querem ir para Campos do Jordão? Aqui, Campos do Jordão, vamos vir aqui para o Alpes, que não é tumultuado, não é alvoroçado, não é vacalhado. Nós temos o shopping do Manuel ali, que não tem alvoroço, não tem confusão. Que a gente pode tomar um fundi de chocolate, fazer em casa mesmo, né? Bom, hoje não está ligado ali meu reloginho, ele é sem vergonha, ele tem uma configuração ali que ele desliga. Aí você só vê uma madeirinha, não sabe nem que é um relógio ali. Não parece nem um relógio. Mas hoje é dia 3 de maio de 2026, do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A temperatura deve estar em torno de 14 graus, nublado, 748 metros acima do nível do mar, né? Uma maravilha de mata aqui, um espetáculo muito gostoso. Lugar gostoso para reflexão, para conversar com Deus, para ter uma epifania, para sentir uma paz profunda no coração, para se encher do Espírito Santo de Deus e ser feliz nos pequenos momentos, com as pequenas coisas. Com um chazinho quente, com um cafezinho quente, um limãozinho tirado da roça ali, uma erva cidreira pega no quintal aqui perto de casa, um hortelã, faz aquele chazinho gostoso, a mentinha. Pode deitar na rede, se enrolar numa coberta e deitar na rede. Que delícia, né? Daqui a pouco eu vou pôr a touca, tá bom? Mas vamos para o nosso evangelho hoje. Eu estou meio atrapalhado aqui, me embolando, me atracando com o computador, com os fios, com a tecnologia. Tentei fazer uns vídeos ao vivo aí, saiu um outro, desapareceu, depois vou dar uma procurada nele, né? Acho que eu mesmo que excluí. Eu fiquei triste porque estava tão bom aquele vídeo. Mas louvado seja Deus, a obra aqui de Jesus não é minha. Foi ele que falou para mim, abre tua boca e fala, senão eu vou te tosquiar. Ele não falou bem assim, né? Mas eu estou falando a minha linguagem que eu entendi. Você vai penar mais do que antes. Falou, você está no caminho da salvação, entendeu? Vocês aí que olham os outros de cima para baixo dizem assim, eu sou salvo, mas você não. Você, aquele ali não é salvo, eu sou salvo. Para de falar besteira, a salvação é um caminho até a morte. Até você despregar do corpo. Até ali você, como Jesus falou para mim, ele falou para mim que eu estou no caminho da salvação. Ele não falou você está salvo. Entendeu? Então vamos guardar a nossa fé, como disse o apóstolo São Paulo, através da palavra de Deus, vamos ser humildes, vamos se pôr no nosso lugar, sempre clamar a ajuda de Deus e sempre ver os degradados com bons olhos, né? Os miseráveis, os viciados, os drogados, os alcoólatras, as prostitutas, as meretrizes, as avacalhadas, a Jezabel. Vamos ver com misericórdia. Enquanto está no corpo, tem gente salvada do inferno, que é horrível. Vamos trazer mais gente para o nosso lado, vamos trazer mais gente para a salvação. Hoje nós vamos ver, Jesus falou que tem morada para todos. Não interessa se é 8 bilhões, se é 20, se é 30 bilhões, se é 1 trilhão de pessoas, ele tem uma casa para cada um, tem um planeta para cada um. Quem conhece de universo, de espaço, estuda, quem é físico, teórico, sabe que existe planeta para. Existe estrela no universo para dar 10 para cada ser humano hoje que tem que existiu na Terra. Existe 10 estrelas para cada um, junto com seus 9, 10, 12 planetas, quantos planetas tiver, para cada ser humano. Então não vá na onda dos satanistas, dos endemoniados, dos mentirosos, dos servos das trevas e das trevas também, que falam que vamos tirar porque é muita gente para o mundo, vamos matar na barriga, vamos matar eles antes de nascer, vamos tirar, vamos diminuir a população, vamos matar com guerra, com doenças para ficar pouca gente, para não acabar os recursos. Não vai atrás desses mentirosos, não. O que não alimento que deixa dificultar os recursos e poluir é a maldade, é o ser humano, é o diabo, é o mal, os servos das trevas sendo enganados. Até eles também são dignos de misericórdia e de salvação se apegar a Jesus, né? Então vamos crer no nosso Deus. Ele pode fazer um paraíso para nós todos, seja 9, seja 25 bilhões aqui na Terra. É só ter Deus no coração que nós conserva a Terra e faz dela um jardim do Éden. Seja 9 bilhões de pessoas, seja 25 bilhões de pessoas. Vira um paraíso em harmonia com a natureza. E quanto mais gente, melhor quando a gente ama. Um dia vocês vão entender isso. Eu entendo isso. Quando a gente está no ódio, a gente quer menos gente possível. A gente quer mais gente para ser atormentado, como disse uma outra alma lá, falou, né?
apesar de você rezar para mim, tá, não reze mais que eu estou no inferno, não peça mais missa porque eu estou no inferno. A pessoa não estava mais no purgatório e falou para a amiga dela que era freira. Falou, eu já estou no inferno, estou condenado, então não reze mais para mim. Ele lá em cima permitiu que eu falasse, vai me aliviar um pouco aqui, mas eu, apesar de toda pessoa que entra no inferno traz mais sofrimento, queria que você também viesse para cá e todo mundo viesse para os quintos dos infernos. É o ódio que alimenta. Lá no mundo espiritual tem duas coisas para alimentar nós, o amor ou o ódio. Você vai escolher aqui na Terra qual deles você quer. Então vamos de consciência, independente de sentimento, repelir todo o ódio. Vamos alimentar o amor, os bons olhos com todos. Vamos tirar nossa língua de falar maldade, até falar as coisas justas, comentar das pessoas, a gente comenta. Da característica do problema da pessoa e tal, e vamos fazer oração, rezar pelas pessoas também, daquelas quais a gente comentou no nosso dia. Seja mal, seja bem, vamos fazer oração por elas no final do dia, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus hoje. Nós vamos ler de hoje mesmo, de domingo, vamos fazer, que eu achei muito interessante essas 3 leituras. Vou ver se eu faço curtinho de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 3 de maio, né, de 2023, mês abençoado, um dos meses que eu acho mais bonito, viu? Uma hora vocês vão entender por quê. Bom, primeiro porque é de Nossa Senhora, Dia das Mães, né? E Dia da Mãe por excelência, da nova Eva, nova mãe da humanidade. Nossa Senhora, que a gente fala, às vezes, fala, senhora, senhora. Lógico que é senhora, ela está acima de nós. Se é a mãe do nosso Salvador, é senhora nossa também. Se ela dá ordem, ela está de acordo com o filho dela. E nós obedecemos. E outra coisa, ela é mãe de Jesus, é mãe de Deus físico, na carne. É mãe do corpo de Jesus, do corpo humano, do espírito da alma, lógico que não, né? Uns ignorantes aí falam bobagem, não compreendem as coisas. Mas ela é mãe do filho, né? Do homem Jesus, da personalidade, do corpo, né? Das emoções, do jeito dele, humano. Ela é mãe. Agora, de nós, ela é mãe espiritual. Não é mãe da carne, mas é mãe espiritual, é a nova Eva, né? Nova mulher. Assim como teve o novo Adão, o novo homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é o mês dela, é a mãe por excelência. É a mãe daqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor Salvador. E daqueles que ainda não aceitaram, mas ela luta. São filhos ingratos, né? Mas ela é mãe também. Então é mãe espiritual, vamos respeitar ela. Você não pode falar bem dela, fecha a boca. Fala de Jesus, tá? E fica quietinho, não fala dela nada, você não pode falar bem dela. Para você não chegar lá no dia do juízo e você ter que pagar pelas suas palavras malfadadas, né? Então na primeira leitura aqui nós vamos ler, está lá em Atos 6, de 1 a 7. E lembrando sempre que a palavra de Deus é viva e eficaz e como uma espada de 2 gumes vai à divisão da medula, dos ossos da alma e do espírito, e tudo nu e descoberto diante daquela de quem deveremos prestar conta, que é a palavra de Deus. Hebreus 14, 6, não, Hebreus, não lembro agora, mas depois eu passo para vocês, é 12 alguma coisa, é 6, 14, 6, 12 em diante, depois eu vou ver, eu coloco nos comentários, no primeiro comentário é fixo, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela, como diz Tiago lá, não, São Tiago, né? 1, 21, 22. Tirai toda a malícia do vosso coração e prestai atenção a essa palavra que pode salvar as vossas almas. E tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, porque senão você vai se enganar você mesmo. Achando que fala Deus, Deus, mas nunca reza, não pratica e não obedece a palavra dele. Vamos obedecer Jesus, vamos obedecer. Jonas, no que eu devo obedecer? Já 2 mandamentos, 3 mandamentos, ó, Jesus já começa a simplificar. Você começa a obedecer em 3 mandamentos que você vai devagarzinho, você vai cumprindo todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e ao teu próximo como a si mesmo, tá vendo? Aí se resume a lei e os profetas. Então você começando a fazer isso, você vai fazer os outros mandamentos todos, né? E eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor envie o teu Espírito Santo, teu fogo santo, repreendendo todo espírito maligno. São Miguel Arcanjo vá à frente com Nossa Senhora, repreendendo todo espírito maligno, afastando essa pessoa, dessa casa, dessa família, e que ele possa ouvir a tua palavra, Senhor, sem influência maligna, sem os demônios controlar a mente dele ou distrair. Sem distrações, Senhor Jesus, afasta todo o mal. Que os demônios sejam impedidos de proibir, de bloquear a tua palavra nos olhos, na visão, na mente, na alma, no ouvido, no espírito dessa pessoa, Jesus. Que eles sejam amarrados e acorrentados às mãos deles agora, limitados, que eles não possam usar a pessoa de forma nenhuma
para perturbar a pessoa, nem por controle remoto. São Miguel Arcanjo, bloqueie o controle remoto dos demônios sobre a pessoa. Em nome de Jesus. E que ele possa ouvir a palavra agora. Em nome de Jesus. Que todo mal seja afastado. Para que essa pessoa escute a palavra. Que a paz de Jesus esteja nele nesse momento. A paz e serenidade. Que ele possa ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, e entender. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá para a palavra de Deus. Então a primeira leitura está Atos 6, do 1 ao 7. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado. E os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Está vendo? Os gregos e os hebreus. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário, quer dizer, passavam fome, porque eles partilhavam tudo, eles se juntavam em comunidade e começaram a partilhar os alimentos, o trabalho, todo mundo trabalhava e dividia com os que não tinham mesmo, mas ninguém ficava nas costas de ninguém não, viu gente? Todo mundo procurava trabalhar, ajudar uns outros, as mulheres faziam as roupas, os homens iam trabalhar pesado na lavoura, iam buscar comida e tal, e todo mundo trabalhava, e faziam comida e partilhavam entre si. E os apóstolos é que faziam a distribuição. Eles entregavam tudo aos pés dos apóstolos, o dinheiro e tudo, e os apóstolos que faziam a divisão. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir à mesa. Está vendo aqui? Ó? Agora vocês vão entender uma coisa que tem um grande porte. Eu vou destacar esse versículo, porque aqui entra quem? E vou falar principalmente para esse pessoal, e para mim também. Aqueles que são encarregados à frente de levar a palavra de Deus, principalmente padres, bispos, papa, religiosos, missionários, né, pregadores, freiras, monges, não tem que ficar alimentando a barriga dos outros. É lógico que aparecer alguém eu vou dar, mas quem que tem que fazer essa parte de administração, de alimentar a barriga, de falar de cuidar de terra, essas coisas? São os fiéis, os leigos que estão na igreja, os leigos que se põem à frente, que têm a atitude, leigo honesto, que são casados, casais, as famílias, os jovens, eles que têm que fazer essa parte de dar comida, de alimentar, de fazer caridade, de fazer campanha para cuidar da floresta, cuidar da mata, cuidar de tudo, da terra. Os padres, os religiosos, os pregadores têm que salvar almas, têm que pregar o evangelho. Aqui os apóstolos fazendo. Será que vocês são melhor que os apóstolos? Querem fazer? Não, os apóstolos estão errados. Nós vamos continuar a servir na mesa, enchendo barriga dos outros e vestindo roupa nos outros e que se lasque. É a palavra de Deus. A caridade espiritual é maior do que a caridade da carne. A carne vai perecer, a barriga vai perecer no cemitério, os ossos vai perecer. Mas a alma, se não for cuidada, se não salvar, se não for cuidada pelo sacerdote, vai para os quintos dos infernos, vai ficar queimando sempre lá. Entendeu, gente? Então vamos entender isso. Olha que forte aqui o apóstolo São Pedro e eles, com o Espírito Santo, decidiram isso. Ó. Não está certo que nós deixemos a pregação do quê? Da palavra de Deus. Então é isso, padres, sacerdotes, missionários, pregadores, apóstolos, pastores. Vocês têm que pregar a palavra. É lógico, vocês falam, reúne o povo aí, faça isso. Vocês só fiscalizam. Mas quem tem que alimentar a barriga, tem que fazer caridade, juntar roupa, distribuir roupa para os pobres, visitar as casas, é os leigos, é os fiéis que tem que fazer isso. Os fiéis, os padres, os religiosos, eles têm que cuidar de salvação de almas, tem que estar de joelho, tem que estar em jejum, penitência, tem que estar cuidando da sua vida, chegar na pessoa, impor a mão, tocar o diabo, tocar os demônios, falar a enfermidade, sair em nome de Jesus. Primeiro pregar o evangelho, falar, ó, Jesus traz a salvação para você, assim, 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 como Jesus o apóstolo fazia. E depois fazer uma oração de cura e libertação e tchau, não vai encher a barriga de ninguém não. Se o padre estiver subindo alguma coisa, passou na mão dele, passou alguém, tó, viu um mendigo na rua, aí dá lá um prato de comida, alguma coisa, faz uma oração se o mendigo quiser também. Mas não tem que ficar cuidando de barriga e de salvação de planeta não. Isso aí é a sociedade, é os leigos. O padre, o pastor, o pregador, o papa, o bispo, pode puxar a orelha dos políticos, dar bronca neles, falar, vocês estão destruindo, vocês estão fazendo isso, dar bronca aqui e ali. Mas o principal é cuidar de almas, é livrar do inferno. O diabo está enganando vocês, está distraindo vocês com uma briga que não tem efeito nenhum no mundo espiritual. Tem que cuidar de salvação de almas, não é encher barriga não. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir à mesa. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós, é o que eles falam aqui, a boa decisão que eles tomaram com o Espírito Santo de discernimento. Principalmente o apóstolo São Pedro, né? A liderança da igreja. É para isso que existe os concílios também, não é para ficar debatendo coisa de salvar a tartaruga, isso, aquilo, outro. Eu amo as tartarugas, amo a natureza, tanto é que estou aqui no meio do mato. Gosto de mato, até um inseto eu não mato. Minha sogra fica puta de raiva porque apareceu até cobra coral aqui, vermelha, preta e branca, achei lindo o bicho.
Eu levo lá para baixo e solto lá na Saboa. Ela fica de cabelo em pé. Mata, mata. Eu falei, não vou matar um bichinho desse, coitado. Se arrastando, só tem o dente dela e o veneno dela para se defender. Se arrasta e com covardia, eu com inteligência, com força, vou matar o bicho esmagado. De jeito nenhum. Levo os bichos, solto tudo lá para trás. Ela fica louca. Então eu amo a natureza. Mas em tratar de salvação de almas, tem as almas primeiro. Para livrar do inferno. Quem ama a Deus, quem ama a si mesmo, ama o seu próximo, ama os animais, ama a natureza também. Mas os padres não têm que ficar cuidando disso, bispo também não, o Papa também não tem que se meter. Ele pode dar bronca nos políticos no mundo todo e dar diretriz para eles. É isso que o Papa tem que fazer, dá bronca no Trump, dá bronca em todo mundo. E falar, vocês se corrijam para vocês não irem para o fogo do inferno e para as trevas exterior junto com o diabo. Oh, desculpa a pigarreira, gente. Então nós escolhemos 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa, tá vendo? E desse modo nós podemos dedicar-nos inteiramente ao quê? A oração e ao serviço da palavra. Então quem quer servir a Deus está à frente. Vamos aprender com Pedro. Ou vocês são melhor que Pedro, que o Espírito Santo instruiu eles. Ou vocês são melhor que Jesus. Não, não vai orar não, Jesus. Vai encher a barriga do povo, vai levar comida para o povo. Vai só cuidar da natureza, do sapo, dos peixes, dos bichos. Deixa as almas que se lasquem. Depois nós vemos isso aí. Não. Vamos aprender com o que Pedro fez aqui, com o que a igreja fez. Se uniu a igreja, se reuniram, fizeram oração. E o que ele falou aqui, né? Então, desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente ao quê? Para a oração. Oração pessoal, oração pelos outros, oração pelo mundo, oração pela paz do mundo, pelas famílias, pelas casas, pela salvação das almas, principalmente, que é o objetivo principal de Jesus, a morte na cruz. É a salvação, a conversão das almas. Parece que Jesus morreu na cruz. E é ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, um homem cheio da fé e do Espírito Santo. E também Felipe, tal. Aí escolheram 7 e tal. E eles foram apresentados aos apóstolos que oraram, tá vendo? Os apóstolos fizeram o quê? Impor as mãos sobre eles, oraram por eles, puseram as mãos. Então, padres, vão impor as mãos sobre aqueles que vão servir e falar, vão servir ao povo, vai. Vocês vão lidar com cesta básica, vocês vão lidar com os mendigos, vocês vão dar roupa, vocês vão levar sopão para os pobres, vocês vão fazer isso, vocês vão ajudar, conscientizar as pessoas para cuidar do rio, não jogar lixo, não jogar esgoto nos rios, não ser hipócrita também, ficar falando igual muitos políticos falam e são hipócritas, é da boca para fora. Eles mesmos são os piores, que sujam e poluem mais ainda, né? E eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra de Deus, do Senhor, se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém. Grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé, né, em Jesus, palavra do Senhor, tá vendo? E uma grande multidão do que? Sacerdotes judeus, daqueles que eram ignorantes, que queriam ficar na antiga aliança, nem todos, né? Inclusive alguns sacerdotes que eram hipócritas de Jesus tinham chamado de sepulcros caiados. Depois arrependidos se converteram e a porta estava aberta para eles, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo da segunda leitura e outro do Evangelho, que senão vai ficar muito grande. Fiquem na paz de Jesus. Senhor Jesus, eu só peço uma coisa para ti, Senhor Jesus. O Senhor me chamou. O Senhor me chamou, os outros podem falar o que quiser, mas eu, além de ter a pessoa que me trouxe a tua palavra, tinha mais um. Nós estávamos com 3. Então eu tenho testemunho desse momento, Senhor. Não é coisa da minha cabeça, não. Pessoa que eu não conhecia. O Senhor me chamou para falar. E o que eu te peço, Senhor Jesus, é o que já está na tua palavra, Senhor, nada mais do que isso. Que os apóstolos saíam pregando essa boa nova, que o Senhor trouxe a tua palavra, a salvação, a boa nova, o Evangelho, e o Senhor confirmava essa palavra, com prodígios, milagres, curas, libertação e tudo mais que acompanha a palavra. E é isso que eu peço, Senhor. Envia cura, mas o que eu peço principalmente, o Senhor sabe disso, porque o Senhor me conhece o meu coração, Jesus, a conversão. Que essa pessoa, independente de sentimento, de emoção, que ela possa dizer, a partir de hoje, eu vou servir a Jesus, eu me rendo, eu me entrego, eu aceito a aliança no teu sangue, Jesus, e me entrego, peço perdão, eu perdoo todos aqueles que me prejudicaram, e peço perdão, aliás, eu perdoo, Senhor, todos aqueles que me prejudicaram, e peço perdão, Senhor, por todo o mal que eu fiz, que eu tenho feito, e ruindade, contra a tua lei, contra os teus mandamentos, contra a moral, contra a minha consciência. Eu peço perdão e me prostro na tua presença. É isso que eu quero, Jesus, que a tua palavra toque o coração deles, que eles tenham um profundo arrependimento, aliás, um profundo conhecimento do pecado deles, de cada um de nós,
para que a gente possa se arrepender profundamente e receber essa libertação e ser lavados, como diz no Apocalipse Jesus. Essa é a grande multidão que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, que haja cura e libertação. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo, gente.